Eu ainda não vi o ok. Agora sim, a gravação iniciou. Sim. Acho que pode começar. Correto. Bem-vindos a essa sessão anatomoclínica de hoje. O caso em questão é uma paciente feminina de 47 anos que foi encaminhada ao Hospital Universitário de Brasília para uma biópsia renal por causa de síndrome nefrótica. Ela acompanhava com outro serviço de nefrologia, porém, esse outro serviço não dispõe da biópsia renal e a anatomia patológica. Por isso, essa transferência, e no caso dessa paciente, o fluxo foi retornar a paciente para o serviço de origem. Então, no HUB, a avaliação foi direcionada para a realização dessa biópsia renal. Era uma paciente portadora de face sindrômica e de pescoço alado, que apresentou na infância baixo desempenho escolar e também na infância foi diagnosticada com alguma cardiopatia congênita não cianótica, tendo perdido o acompanhamento com a cardiologia. Na primeira consulta no HUB, a gente percebeu não a síndrome nefrótica naquele momento, esse foi o relato, mas de que aparentemente não houve acometimento da função renal, e no momento da consulta ela estava normotensa e tinha um edema discreto de membros inferiores. Já vinha em uso da terapia de suporte antiproteinúrica, e apresentava, esse laboratório não é do início do quadro, o início do quadro foi em outro serviço, esse laboratório foi após a primeira consulta no HUB, com vistas à biópsia renal. E a paciente apresentava uma eritrocitose secundária, hemoglobina de 22, hematócrito de 65%, a função renal preservada, uma creatinina de 0,7, naquele momento, a albumina sérica era normal, havia proteinúria no EAS, 2 cruzes, além da evidência do uso do inibidor de SGLT2, e a relação albumina-creatinina na amostra isolada de urina mostrava uma proteinúria nefrótica, porém, isso não foi evidenciado na proteinúria de 24 horas, e na nossa avaliação pode ter sido um viés de coleta, daí a discrepância entre os valores. Na investigação de causas secundárias da síndrome nefrótica relatada pelo serviço de origem, não havia alteração nos exames de imagem do aparelho urinário, as sorologias virais eram não reagentes, assim como as provas reumatológicas, e em relação ao relato de cardiopatia congênita, o ecocardiograma, mais de um, os ecocardiogramas, eles sugeriam hipertensão pulmonar, uma PSAP de 127 milímetros de mercúrio, e não menor do que 35, uma artéria pulmonar de dimensões aumentadas, 35 milímetros, em vez de até 25, e havia a retificação do septo interventricular, sugestivo de sobrecarga de pressão, com a hipertrofia do ventrículo direito e a dilatação de grau acentuado do átrio direito. Em outro ecocardiograma, foi relatada a presença dessa banda subpulmonar. E não houve evidência, mas também não foi possível afastar a presença de CIV subpulmonar. Essas alterações do ecocardiograma, elas podiam ser sugestivas dessa doença, dessa cardiopatia congênita rara, o ventrículo direito de dupla câmara. Aqui, tentando mostrar como acontece a alteração, se for feita a secção do VD, onde estão essas linhas vermelhas e rebatido como se fosse um alçapão,
essa parede na região da musculatura do VD, próximo, no infundíbulo, próximo já da artéria pulmonar, pode haver a projeção desses tecidos musculares, chamada de feixes musculares anômalos, as bandas subpulmonares, relatadas no eco, e elas acabam dividindo o ventrículo direito em duas cavidades, a proximal, de alta pressão, e a distal, de baixa pressão. Aqui, mostrando sem a divisão, que está aqui, a divisão, com as duas câmaras, a proximal e a distal. E na peça anatômica, né, no tempo cirúrgico, após, a gente tem esse acesso ao VD, com a banda anômala representada aqui, e dando para visualizar o infundíbulo também. Essa presença da banda subpulmonar e da hipertrofia de VD é o sinal clássico desse VD de dupla câmara, e isso ocasiona o shunt esquerda-direita inicialmente. A CIV, que não foi visualizada, ela está presente na maioria dos casos com essa alteração, e assim como a hipertensão pulmonar e a insuficiência pulmonar relatadas. No ecocardiograma, a gente vê o aumento das câmaras direitas, o abaulamento dos septos em direção às câmaras esquerdas, né? Aqui nesse corte de 4 câmaras, e embaixo no corte transversal, e nessa outra imagem, demonstrando a banda do feixe anômalo, dividindo o VD em 2 câmaras. Isso não foi o diagnóstico, não foi feito dessa forma, mas é a principal suspeita. E a síndrome de Eisenmenger, ela se estabeleceu nessa forma avançada de hipertensão pulmonar, em que o shunt, que inicialmente era do sangue oxigenado da esquerda para a direita, houve a inversão do fluxo desse shunt, agora da direita, de sangue não oxigenado para a esquerda. E daí o acometimento renal, né, em função da síndrome de Eisenmenger. A equipe de origem havia encaminhado a paciente para hematologia, para avaliação genética, para cardiologia, para pneumologia, e no acompanhamento, que não aconteceu no nosso serviço, ela teve uma consulta de retorno após a biópsia, em que ela recebe o resultado da biópsia, foram repetidos exames e nós devolvemos a paciente para a equipe assistente. Ela mantinha essa eritrocitose e a função renal, a creatinina de 0,7 agora estava um pouco mais alta, 1,1, uma iracadio 1, mantendo proteinúria, a glicosúria, sob o uso do inibidor de SGLT2, e houve uma diminuição, praticamente a metade do que era, da relação albumina-creatinina na amostra isolada, que antes era 3.300 e agora é 1.400, e a proteinúria de 24 horas, mais uma vez, mostrando uma realidade diferente, né? Uma proteinúria total de 369 miligramas em 24 horas. Mas dessa paciente são essas as informações que eu tenho, doutor Gil. Infelizmente, só isso. Tá certo. Essas limitações são compreensíveis, né? Alguns serviços ocorrem o mesmo, só recebe o paciente para a biópsia. Nós tivemos um problema aqui, eu perdi a apresentação quase que toda, então se alguém quiser comentar aí, Felipe, Alice, o professor Ricardo ainda não entrou, Rodrigo. Bom, acredito que é um caso, né, de uma paciente que o grande destaque desse caso é essa questão, né, doutora Elisa, da cardiopatia que essa paciente tem.
Foi bem explicado aí o processo, que deu para entender que é uma doença de uma certa raridade, mas que ocasionou para ela um shunt direita e esquerda com inversão de fluxo, né? Caracterizando aí uma síndrome de uma cardiopatia congênita hipoxêmica. É isso? Que Correto. para a gente que não cardiologista ou não geneticista, assim, né, o clínico nefrologista, deu para ter esse entendimento. E mesmo com um certo grau de preservação da função renal, que a creatina subiu até 1,1, ela teve uma manifestação mais de um quadro de uma proteinúria, e foi uma proteinúria que teve um nível aumentado, mas acredito que chegou a ser síndrome nefrótica ou ficou só aquela proteinúria não nefrótica mesmo? A descrição do serviço de origem é que teria sido síndrome nefrótica, com dislipidemia, edema, mas nós não tivemos acesso a esses exames, só os do segmento já com a terapia antiproteinúrica. Exato. Aí quando ela chega no serviço, né, de vocês, ela já chegou com algum tratamento sendo recebido, ela já recebia antiproteinúricos e persistiu com grau de proteinúria ali não nefrótica, mas obtendo um certo controle, né, uma remissão aí da síndrome nefrótica para uma proteinúria que persistiu na faixa de 1 a 2 gramas de proteinúria e de albuminúria. Acho interessante, até para a gente olhar, tentar fazer correlações, logicamente. Eu acho que se fosse um paciente que tivesse a idade que ela tem e abrisse um quadro de uma proteinúria, e uma proteinúria que é uma faixa nefrótica, mas que tem um controle parcial com a instituição das medicações antiproteinúricas, né? Ela usou bem o remédio que era o IECA ou o BRA junto do ISGLT2. A gente até discutir, não, será que vamos para a biópsia, será que não vamos? O paciente já teve um controle, mas a gente não entende o que é que ela tem. Ela descartou as causas secundárias comuns, né, que a gente faz no ambulatório da glomerulopatia. Ela não é diabética, não é uma paciente hipertenso, por exemplo, tem esses 40 e poucos anos, ficaria naquele perfil de qualquer glomerulopatia primária, levando a esse padrão de proteinúria com uma certa resposta hemodinâmica aos medicamentos que foram instituídos. Mas ela tem a cardiopatia congênita, né? Então a gente deve valorizar, dentro do contexto da cardiopatia congênita, possíveis efeitos que essa cardiopatia e da hipoxemia que podem refletir sobre a estrutura glomerular, o dano glomerular, e aí, consequentemente, levando a manifestação de uma síndrome glomerular. Diante desse cenário, a relação que eu penso, né, acredito que, como causa de glomerulopatia secundária à cardiopatia congênita, eu tenho uma lembrança da hipoxemia poder ser relacionada ao padrão de podossopatia secundária relacionada a uma geste adaptativa. Seria essa lembrança que eu teria dentro desse cenário. Seria a observação que eu faria para esse caso clínico. Acho que não tem expectativas, por exemplo, de um caso que a gente pensasse na síndrome nefrótica primária, com resposta imunossupressor e etc. Pensaria mais nesse padrão realmente adaptativo. E não deixaria de colocar em pauta na discussão a possibilidade, se realmente for duas coisas que estão acontecendo de maneira independente, a possibilidade dela ter alguma doença primária, né, uma podossopatia primária, ou então uma membranosa primária mesmo, que ela está bem na faixa de idade da membranosa primária, que seria o grande diagnóstico diferencial da condição que a paciente apresenta. Mas eu acho que, diante dos achados, eu traria essa lembrança dos pacientes que têm proteinúria e esse acometimento mais podocitário, mais subepitelial, para a apresentação clínica. Não sei se ficou claro e se os colegas querem complementar. Perfeito. O quadro ilustra justamente isso. Rodrigo? Posso perguntar uma coisa? Tinha alguma, na indicação de biópsia renal, tinha alguma inferência, assim, de investigação para glomerulopatia secundária positiva, um FAM? Porque, se eu não me engano, o Tânia tem mais predisposição à doença autoimune, assim. As provas reumatológicas vieram negativas, FAM, C3, C4, anti-DNA. Essa investigação de outras causas secundárias foram feitas e nada foi positivo. Gil, eu concordo com a consideração do Felipe ali, né?
parece, olhando assim, né, parece, me faz pensar numa GESP, assim, né, pelo padrão ali, nessa proteinúria, e essa resposta na proteção, mas não tenho certeza ali dessa que foi essa. Tem um relato de não vi no nefrótica aqui, né? E ela melhorou a proteinúria sem imunossupressão, né? Então, poderia pensar numa GESP, e daí poderia ser secundária a esse, ou um hiperfluxo, talvez da cardiopatia, ou não sei se teria alguma síndrome que causa fazendo essa alteração cardíaca e alguma alteração na estrutura do podóstata também ali. Mas, a princípio, eu acho que o aspecto da microscopia óptica eu acredito que deva ser uma lesão do padrão mais digéstico, assim. É uma lembrança boa, Rodrigo. Eu acho que também, né, essa questão, se tiver uma doença genética que a gente não conhece, e hoje em dia, como os testes genéticos estão avançando bem, né, de repente tem um teste genético, né, isso encaminharia, a alteração extra-renal encaminha para o teste genético, e de repente tem uma doença genética que leva à justificativa de mais achados do que somente o quadro renal, né? Lembrança boa. Isso. Essa ficaria a minha dúvida. A conexão do professor Jô caiu de novo. Né? Hoje nós estamos com um problema aqui na internet, mas o que eu ia perguntar era em relação à questão da síndrome nefrótica, né? Porque foi falado aí na possibilidade da angéspia relacionada à hiperfiltração, né? À hipóxia. Se essas informações estiverem corretas, 100% de certeza, a gente não é o quadro mais comum de uma GESP adaptativa, não é isso? Na adaptativa, não costuma ter síndrome nefrótica, né, Jorge? Costuma ter mais, pode ter até proteinúria nefrótica, taxa de função, mas não tem tanta síndrome nefrótica, né? Mas a gente ficou na dúvida, porque ela tem um relato nefrótico na origem, né, mas aqui, quando ela foi caminhada para o hospital ali no Brasil, já não tinha mais síndrome nefrótica, né? Ela tinha uma proteinúria quase nefrótica ali, né, mas não tinha síndrome nefrótica, né? Então, isso me fala mais a favor de uma adaptativa ou uma GESP genética. Uma síndrome que quer o coração e o rim, não sei. Gil, tem assim, eu queria só trazer uma lembrança e um comentário do seguinte aspecto. A gente tem pego na nossa enfermaria, cada vez mais eu acho que a gente tem que ter um entendimento do processo de fisiopatologia das doenças. A gente já discutiu isso, né? Acho que essa questão das disciplinas de patologia estarem saindo das grades curriculares e da explicação de fisiopatologia não ser uma prioridade aí quando a gente aborda o ensino médico. Aí, por exemplo, você tem um caso esse é um caso que eu acho típico, assim, para a gente ter uma esperança grande que o medicamento antiproteinúrico e SGLT2 vai fazer um bem danado para o paciente, né? A gente está falando possivelmente de doença adaptativa ou então de uma doença glomerular do predomínio nefrótico, de proteinúria, etc., onde possivelmente a redução da proteinúria já implica na sobrevida renal e do paciente como um todo. Agora, sim, me preocupa muito, a gente está com 2 casos recentes aqui na nossa enfermaria de pacientes que tiveram um padrão diferente. Esses pacientes tiveram, além da proteinúria, tiveram um padrão de hematúria, de uma piora aguda da função renal e tal, denotando uma síndrome inflamatória. Então, eu acho que... eu fico com a sensação que a pessoa escutou a história ser contada numa parte só, sabe? Que, tipo, eu tenho um paciente que tem proteinúria, está manifestando uma síndrome glomerular, eu vou prescrever IECA, Azulbras e SGLT2. E aí, o paciente que tem hematúria, é um contexto diferente, não é esse caso aqui. Estou aproveitando só para fazer o comentário que esse caso clínico ilustra quem deve ser tratado dessa maneira. Agora, o paciente que tem hematúria, cilindro, piora aguda da função renal, que tem um padrão nefrítico, esse paciente tem que ser biopsiado, tratado com imunossupressor, tal, porque realmente a angustia, a gente está com 2 pacientes aqui na enfermaria, que depois de meses de evolução na proteinúria com hematúria, foram encaminhados para o serviço para fazer a biópsia de rim,
e já estão em diálise por causa disso, sabe? Então, acho que vale a pena só o comentário para olhar a diferença dos casos. Porque esse foi excelente, ele ter sido tratado dessa maneira, né? Mas vale a pena a gente ter essa oportunidade de falar. Isso. Interessante. Professor Ricardo, você chegou já na metade aí, não? Vocês querem falar alguma coisa? Acho que se ninguém quiser falar mais alguma coisa, a gente vai para a apresentação. Bom dia, pessoal. Vocês estão me ouvindo aí? Certo. Meu nome é Pedro. Eu vou apresentar os achados que nós tivemos na biópsia renal desse caso. E aí vou iniciar mostrando a solicitação, né? A solicitação que nós recebemos é de uma paciente de 47 anos, com essa história que foi encaminhada de outro ambulatório, com um relato de nefropatia secundária à síndrome de Eisenmenger. Ela estava em segmento por uma síndrome nefrótica relatada, com edema de membros inferiores, dislipidemia e proteinúria. Tem esse relato de cardiopatia congênita com perda de segmento cardiológico na infância. E já estava nesse segmento conjunto com a equipe multidisciplinar. De laboratório, ela tinha uma creatinina de 0,7, proteinúria de 1,6 no momento, e provas de causas secundárias negativas, os autoanticorpos não reagentes. Certo. Na microscopia óptica de luz comum, o material que a gente tinha consistia de 3 fragmentos filiformes que mediam 13 milímetros, 1,3 centímetros no maior eixo. Esses fragmentos tinham representação de córtex e medula renal. E no total nós tínhamos 10 glomérulos e 3 artérias. Aqui eu vou mostrar as imagens da microscopia óptica, começando pelo maçom. Aqui nós conseguimos ver 1, 2, 3 glomérulos viáveis e 2 glomérulos globalmente esclerosados nessa imagem. Tem um aqui globalmente esclerosado e outro aqui também globalmente esclerosado. No primeiro momento, num menor aumento, a gente já consegue notar que esses glomérulos estão maiores do que costumam ser. São glomérulos que dão a impressão de que está acontecendo uma glomerulomegalia, porque eles são hipertrofia glomerular. Nós temos um critério para definir se o glomérulo está hipertrofiado, que é o glomérulo ocupar um campo de grande aumento. Então, você coloca na maior objetiva que nós temos, a de 40, na maior objetiva tirando a de 100, né? E se ele ocupar todo esse campo, ele é definido como um glomérulo hipertrofiado. Aqui, em outra área da biópsia, nós temos esse glomérulo que já chama um pouco mais de atenção por alterações que ele apresenta, e os outros glomérulos aqui do lado. O que esse glomérulo tem que nos chama a atenção é um aumento da matriz corada com verde aqui. Então, nós temos essa área intensamente corada com verde, que depois, quando a gente aproximar, vai conseguir definir o que é. O compartimento túbulo-intersticial apresentava também um grau de fibrose, evidente aqui. Todo esse verde em torno dos túbulos, que era para estar preenchido por túbulos, é fibrose que está acontecendo com esse parênquima. Aqui, outra coloração é hematoxilina e eosina, mostrando a porção de medula. Um dos outros fragmentos era completamente formado por medula. Então, nós tínhamos mais ou menos metade da amostra composta por medula e a outra metade por córtex. E aqui a gente volta para aquele glomérulo que estava chamando a atenção, do menor aumento. Quando a gente aproxima, o que nós vemos é uma área de esclerose glomerular. Então, é uma área onde se tem a perda da arquitetura dos lóbulos capilares e a substituição deles por colágeno, corado em verde aqui no maçom. Aqui está dando uma imagem sugestiva, que pode parecer até que sejam 2 glomérulos, um colado do outro. Mas parece também ser uma desarquiteturação tão grande no glomérulo que ele teve essa sinéquia prendendo aqui essa parte, dando essa impressão de ser 2 glomérulos. Eu vou mostrar várias imagens desse glomérulo para ilustrar como essa lesão vai mudando até nos cortes que a gente tem. O mesmo material em cortes diferentes vai mostrar a lesão de esclerose com um aspecto diferente. Então, muitas vezes, nesses casos de lesão de esclerose segmentar, nós precisamos analisar o mesmo glomérulo em vários níveis, para identificar onde está essa lesão e se existe a lesão.
Aqui, nesse corte, a gente consegue definir também que essa região do glomérulo é a região perilar. Aqui é a entrada do capilar. Então, essa lesão de esclerose segmentar está localizada em contato com o hilo glomerular. Aqui são outros glomérulos que nós já vimos no menu aumento também, que tem alterações que não são tão chamativas quanto daquele outro. Mas aqui nesse outro glomérulo a gente consegue identificar que nessa região está o hilo glomerular e ele está numa disposição diferente por uma incidência de corte, né? Muitas vezes a gente vê o hilo colado na cápsula, quando a gente vê o glomérulo cortado em uma boa incidência, mas algumas vezes a gente vê ele em outra posição. E ao lado do hilo, nós temos aqui uma outra área de adensamento do verde, de adensamento do colágeno. Então, isso sugere uma outra lesão de esclerose segmentar. Outro glomérulo que nesse corte, aqui nessa coloração, não parece ter lesão de esclerose segmentar. E aqui a gente consegue ver a estrutura dele muito bem representada com aqui o hilo glomerular. Na hematoxina e na eosina, essas alterações nesses glomérulos, os mesmos que eu mostrei previamente no maçom, acabaram ficando mais evidentes, talvez pelo nível do corte, que atingiu a lesão de esclerose onde ela estava mais evidente. Né? Então, aqui nós continuamos vendo o que parece ser o eixo vascular, e ao lado dele, o adensamento do colágeno, a lesão de esclerose. Aqui, nós vemos também o eixo vascular, e ao lado dele, o que parece ser também uma lesão de esclerose segmentar. Aqui ao lado tem um glomerulo esclerosado. E esse aqui de baixo, aqui na outra imagem, está aparecendo também uma lesão de esclerose segmentar, mais evidente. Aqui, a gente também consegue inferir que essa região é o hilo glomerular, que está na arteríola. E aqui, ela é capilar do lado de fora. Outro glomérulo em outro nível, mostrando a lesão de esclerose segmentar em contato com o polo vascular. E na avaliação com a prata, nós conseguimos ver essa desestruturação do lóbulo glomerular na área da esclerose. Aqui, outro glomérulo, mostrando esse adensamento aqui, localizado ao lado do hilo glomerular. Então, na microscopia óptica, o que nós temos era isso, eram glomérulos, alguns globalmente esclerosados, outros com lesão de esclerose segmentar, mantendo uma localização perilar, uma localização ao lado do hilo. Na microscopia de imunofluorescência, nós tínhamos 2 fragmentos, medindo 10 milímetros, 1 centímetro, também contendo córtex e medula. E a amostra da IF tinha mais glomérulos, nós tínhamos 20 glomérulos. Saindo de novo. Estão ouvindo a gente, pessoal? Estão me ouvindo? Vocês estão. Sim. Espera aí, deixa lá, eu acho que caiu aqui, o Pedro vai já entrar de novo. Gente, enquanto ele coloca aí, o que chamava a atenção, na hora que vocês olhavam esses glomérulos enormes, é a quantidade de alça, como se as alças estivessem se proliferando, muita alça dentro do glomérulo, né? Às vezes você tem numa GESF, em determinadas GESF, mesmo adaptativas, uma hipertrofia glomerular, mas você não vê aquele aumento do número de alça, né? E isso chamava muita atenção. E o protótipo dessa lesão de glomérulos grandes, com muita alça, e que às vezes até lembram um processo meio proliferativo, membrano proliferativo, é a anemia falciforme. Então, quando eu vi esse caso, a primeira coisa que nos remeteu aqui é a anemia falciforme. Está dando certo aí, Pedro? Certo. Voltando, aqui estão os achados da IF. Nesse glomérulo, a gente vê uma positividade, essa é a IF para C3, né? E a gente vê uma positividade num padrão segmentar, uma forma sugestiva de aprisionamento desse fator do complemento. E a gente consegue identificar aqui na IF que ele também está relacionado ao polo vascular. As outras imunoglobulinas foram negativas, e o C1Q também, a não ser o IgA, onde a gente viu uma positividade bem discreta, traços dispersos em um glomérulo.
Então, a conclusão que nós demos para esse laudo foi que se tratava de um parênquima renal apresentando uma glomerulosclerose segmentar e focal num padrão perilar, correspondendo a uma variante perilar. E essas lesões de esclerose segmentar acometiam 4 dos 7 glomérulos viáveis, porque 3 dos 10 eram globalmente esclerosados. Associados a essa lesão de esclerose segmentar, nós vimos também uma hipertrofia glomerular marcante, uma proliferação do tufo e um espessamento da cápsula de Bowman, associado a uma fibrose intersticial e atrofia tubular. E esses achados são compatíveis com uma GESF de etiologia adaptativa que pode ser associada a essa síndrome de Eisenmenger. Então, agora eu vou falar um pouco sobre esse espectro de apresentação dessa doença. Começando falando sobre a classificação da GESF. A glomerulosclerose segmentar e focal, nós adotamos essa classificação de Columbia, lançada em 2004, né, que vai distinguir o tipo da GESF, a variante da GESF, de acordo com a apresentação da lesão de esclerose. Então, nós temos 5 tipos básicos para a GESF. E aqui está um esquema mostrando a apresentação de cada um deles com alguns detalhes. Né? Primeiramente, nós temos a GESF do tipo Tip-Lesion, que é a lesão no polo urinário, então seria a lesão no polo oposto ao vascular, que é caracterizada por essa lesão com adesão, que tipicamente cursa com adesão no polo urinário e às vezes com uma herniação da esclerose em direção ao polo urinário. Na microscopia eletrônica, essa variante da GESF é caracterizada por uma fusão de pé de células que costuma ser severa e também é uma variante da GESF que costuma responder a corticoide e tem um baixo risco de progressão. Nós temos a GESF perilar, que é caracterizada por uma lesão de esclerose segmentar na região perilar. Então, aqui ela está esquematizada nessa outra imagem, onde nós vemos a lesão relacionada ao polo vascular. Nós temos para se indicar que é essa variante, a gente precisa que mais de 50% dos glomérulos afetados, então mais de 50% dos glomérulos com lesão de esclerose segmentar, sejam acometidos por uma lesão perilar. Então, se você tiver, por exemplo, um glomérulo com uma Tip-Lesion, já seria Tip-Lesion. Um detalhe ultraestrutural na microscopia eletrônica que nós temos é que a fusão de pé de células, nesses casos da GESF perilar, costuma ser mais leve do que nas outras variantes. E é um padrão de apresentação que também é comumente visto na GESF adaptativa. Os outros tipos que nós temos são a GESF colapsante e a GESF celular, sendo que a GESF colapsante você precisa de pelo menos um glomérulo com um padrão de colapso glomerular e hiperplasia e hipertrofia de podócitos para definir que é essa variante. Ela também costuma ter um padrão de fusão de pé de células severa, e isso é acompanhado também de uma NTA acentuada com cistificação tubular. A GESF celular requer uma lesão de esclerose que costuma ter um aspecto expansivo, com uma hipercelularidade endocapilar, que costuma vir acompanhada de células espumosas. Ela também cursa por uma fusão de pé de células severa na microscopia eletrônica. E se você não achar nenhuma lesão de esclerose que seja característica de algum desses tipos, a gente está com uma GESF NOS, uma GESF sem outras especificações, que já vai ter um padrão de fusão de pé de células variável, podendo ser severo. A GESF adaptativa, então, é uma resposta patológica a situações de hipertensão glomerular. A gente consegue definir que a GESF adaptativa ocorre nessas situações. Ela é uma resposta que vai acontecer ou à perda de população de néfrons, ou a uma sobrecarga dos néfrons sem que haja uma perda dessa população. E ela pode estar associada a várias condições. Clinicamente está associada à obesidade, mas também pode se apresentar em quadros de nefroesclerose hipertensiva, doença falciforme, nefropatia do refluxo pela nefrite crônica, doença cardíaca cianótica, como parece o nosso caso, embolia de colesterol e também no enxerto renal, em situações de transplante. E o quadro clínico da GESF adaptativa costuma se apresentar como uma proteinúria variável, que muitas vezes é subnefrótica, mas que é variável. A apresentação histopatológica da GESF adaptativa cursa como uma GESF, que tipicamente se apresenta com um fenótipo perilar, e costuma também vir acompanhado com uma hipertrofia glomerular. Esses são achados que são típicos, são achados que podem estar presentes na GESF adaptativa. Outro achado que nós temos é o de glomérulos atubulares, que são glomérulos caracterizados por uma dilatação cística do espaço de Bowman e um encolhimento do tufo glomerular.
E na microscopia eletrônica, a gente tem fusão de pedicelos mais atenuada, mais discreta, que é mais localizada nas áreas de esclerose glomerular. O mecanismo etiológico da GES adaptativa pode variar de acordo com a etiologia que está levando a esse quadro. Mas a base etiológica está nessa sobrecarga dos néfrons. Muitas vezes nós temos um aumento da pressão no capilar glomerular e do fluxo capilar, que leva a um processo de estresse mecânico na ancoragem entre o podócito e a membrana basal glomerular. Esse estresse mecânico, quando acontece de forma crônica, pode levar à degeneração da forma podocitária e até ao destacamento do podócito da membrana basal glomerular. Então, dependendo da causa, nós vamos ter um mecanismo etiológico específico. Em casos relacionados à hipertensão arterial sistêmica, é o aumento da pressão glomerular capilar e a perda de néfrons que dá essa sobrecarga no rim. Alguns casos de GES adaptativa acontecem em práticas de fisiculturismo, quando a pessoa tem uma massa muscular muito aumentada, isso aumenta a sobrecarga em cima do rim, através do aumento do fluxo de plasma. E um outro mecanismo descrito para a GES adaptativa são casos secundários à hipóxia. Uma das referências que a gente usa, o livro de nefropatologia, descreve a GES adaptativa secundária à hipóxia por causa de apneia. E nessas situações, ele descreve que o mecanismo etiológico seria um estímulo do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que aumentaria a pressão glomerular. Aqui algumas imagens desse livro do Repton mostrando um glomérulo, que nesse caso não está nem tão aumentado, mas a gente já consegue perceber que ele está um pouco aumentado em comparação com os glomérulos normais. Mas nesse daqui nós temos uma lesão de esclerose segmentar, com depósitos hialinos. Agora, falando sobre a síndrome de Eisenmenger, essa síndrome de Eisenmenger é uma complicação grave de cardiopatia congênita cianótica não corrigida. Ela cursa com uma hipóxia crônica. Essa é uma característica que está presente na definição da síndrome. E essa hipóxia crônica leva a um quadro de eritrocitose, com um mecanismo compensatório. Os pacientes que têm síndrome de Eisenmenger, 2/3 deles apresentam algum grau de disfunção renal. E muito dessa disfunção renal parece estar relacionado à hipóxia crônica, que vai afetar a função renal de forma independente, pode afetar de forma independente a hipóxia crônica. E um mecanismo que é descrito relacionado a essa injúria renal é baseado na eritrocitose, que levaria a uma hiperviscosidade do sangue, com uma sobrecarga do glomérulo, podendo levar a glomerulopatia e também ao dano tubular intersticial. Aqui está um relato de um caso publicado em 2024, de uma nefropatia cianótica num adulto, um paciente adulto com a síndrome de Eisenmenger. E aí a nefropatia cianótica, que foi a entidade que foi diagnosticada nesse caso, é uma entidade rara relacionada a cardiopatias cianóticas não corrigidas, independente da causa da cardiopatia, do fator causador dela. E essa síndrome é caracterizada por um quadro de proteinúria, queda da função renal, trombocitopenia, eritrocitose e hiperuricemia. Ela também compõe o escopo dessa síndrome. O mecanismo da nefropatia cianótica distou um pouco daqueles outros mecanismos que a gente viu da GES adaptativa. Ou então nós temos um outro mecanismo que contribui para ela também, que é a questão da hiperviscosidade. Essa hiperviscosidade pode estimular a angiogênese capilar glomerular, levando a essa proliferação capilar com glomerulomegalia e podendo levar a esses quadros que nós estamos apresentando aqui. Os achados histopatológicos da nefropatia cianótica, então, são glomerulomegalia, que costuma ser acompanhada de uma proliferação mesangial, proliferação de células mesangiais. Pode ser visto também no espessamento da membrana basal glomerular na microscopia eletrônica. E há alguns casos, não é a situação desse caso que foi relatado, mas há alguns casos relatados onde a biópsia renal se apresentou com um padrão de GES adaptativo. E aqui são as imagens apresentadas nesse caso. Nós vemos os glomérulos aqui algo aumentados também, nem tão aumentados assim, sem lesão de esclerose segmentar nesses que estão fotografados. Mas aqui, principalmente nessa letra D, nós conseguimos ver uma hipercelaridade mesangial bem marcante.
Na imunofluorescência, aqui na coloração de albumina, na imunofluorescência para albumina, nós vemos aqui o sinal de proteinúria, né, as gotículas de reabsorção nos túbulos, e com o C3 nós vemos depósitos discretos, também no caráter segmentar, uma característica de depósito de reabsorção, ou de aprisionamento, na verdade, de C3. Na microscopia eletrônica está evidente o espessamento da membrana basal glomerular, que tem até a medida. E na legenda do artigo, eles descrevem que tem um apagamento discreto de PET cells. Analisando bem a imagem, região aqui do cantinho, os PET cells parecem estar um pouco mais baixos realmente. Então, é uma alteração de PET cells, só que discreta, como tipicamente a gente vê na GES perilar. Então, era isso minha apresentação. Para a discussão. Pessoal, eu acho que é um caso, o Pedro só achou esse caso com imagens e biópsia na literatura, né? É um caso que eu acho, viu, Elisa, que dá até para a gente pensar em publicar, ver se ele preenche critérios, né, para essa nefropatia cianótica, não é isso, Pedro? O nome que eles utilizam. Aproveitar que agora a gente ainda tem a chance de publicar aqui na internet, no Case Reports, enquanto ela está começando, né, porque depois vai ficar mais difícil. O pessoal quer comentar mais alguma coisa em relação ao caso? O professor Ricardo, ele não está conseguindo falar, porque ele está sem áudio, gente. Alice? O paciente conseguiu ter um controle total da proteinúria, doutor Elisa? Doutor Felipe, esse é um problema. Depois de devolvido para o serviço de origem, a gente perde o contato, né? Eu entrei em contato com a médica que a acompanha no outro serviço. Ela disse que a paciente não regressou depois da biópsia. Ela faltou às consultas agendadas lá para o segmento. Eu fiquei em dúvida, é até um tema para depois revisar, porque diz que a hiperventicosidade está na gênese da doença, né, da manifestação. Se de repente, qual seria o efeito aí de controle da hemoglobina, né, do hematócrito, fazendo retirada de sangue e tal. O paciente, acho que tem hematócrito de 66. A hemoglobina que estava 22, era isso? Isso. Inicialmente, sim. Então, ela tem tudo para preencher esse critério para essa síndrome, né, essa nefropatia, né? Acho que ácido úrico talvez não foi pedido, né, Elisa? Mas... Essa segunda referência aqui, síndrome de Eisenmenger, o estado da arte, ele fala sobre o manejo e ele cita essa conduta de sangria, porque em alguns casos específicos não é indicado fazer a sangria, que pode ter um efeito de pior do quadro. Então, me pareceu um pouco complexo o manejo dessa situação. Entendi. Alguém mais? Rodrigo? Eu acho que um caso, assim, em termos de investigação, não tão complexo, mas como caso ilustrativo, né, de GESF adaptativa e de uma causa rara, né, dessa patologia, eu acho que é um caso muito bonito, né. Érica, quer falar alguma coisa? Acho que... Oi, Gil. Oi, Débora. Parabenizar a Elisa pelo caso, e a gente fica, assim, o primeiro pensamento é quantas vezes a gente não biopsiaria casos assim, né? Quando a gente pegasse em situações de uma proteinúria menor, e facilmente esses casos eles escapariam e num segundo momento, por exemplo, mediante uma descompensação maior, chegando com 3 gramas, esse paciente iria para uma imunossupressão. Então, são casos que a gente, daqui para frente, a gente reflete bastante nesse posicionamento, porque
nem sempre a gente tem tempo de enxergar o efeito das medicações glomerulares hemodinâmicas, esse efeito da diminuição da proteinúria, e aí eles acabam entrando, os pacientes entram no serviço com 3 gramas, e às vezes acabam imunossuprimindo, né, e não é essa a situação. E foi realmente uma GESF adaptativa, com resposta importante às medicações, mas quando ela começou a apresentar o caso, e começou a apresentar como uma doença genética, eu me lembrei das glomerulopatias das GESFs com associação genética, que pós-biópsia nós fomos atrás dos estudos e a gente acabou descobrindo, né? Lembra do caso do Charcot? E aí eu fiquei imaginando logo se não teria uma outra associação genética com podócitos, né? Um podócito apresentando uma podocitopatia. Me veio esse diagnóstico diferencial também. E aí depois a gente foi vendo o mecanismo importante hemodinâmico, e aí veio a importância de biopsiar e desvendar isso, porque uma paciente que permanece com esses 3, 4 gramas e apresenta em algum momento um status nefrótico mesmo, com dislipidemia, ela iria ser imunossuprimida, talvez, em algum momento, para fazer um teste terapêutico, né? Embora não respondesse, se fosse genético, não teria uma resposta tão boa. Mas foi um ótimo caso para a gente ilustrar também aí como um diagnóstico bem importante, adaptativo, mas me fez lembrar das as GESFs genéticas que a gente encontra aí com outros comprometimentos, né? Parabéns pelo caso, Elisa. Obrigada. Parabéns, doutor Gil, que teve tanto empenho para ver o caso, que achei ele bem ilustrativo. Então, eu lembrei, viu, Débora, interessante se tu comentaste, em relação a essas doenças genéticas, e aqui, antes do período que a gente gravava, a gente teve um caso do Espírito Santo, de uma GESF perilar, um paciente com síndrome nefrótica, e que tinha uma alteração, uma mutação no gene da TRPCE, parece que é isso, TRPCE, e que depois até desenvolveu um carcinoma renal também. Eu não sei se a Alice está lembrada desse caso, e apesar de era uma síndrome nefrótica e tal, mas a apresentação histológica era de GESF perilar, e a gente foi levantar na literatura, e apesar disso, que é alguma proteína lá, daquele slit lá, daquelas, ali do pedicelo, né, que fica na estrutura do pedicelo, essa proteína, esse paciente tinha mutação nessa proteína, e ele faz síndrome nefrótica típica, e não respondia a corticoide. Ele tratava desde de logo adolescente, jovem, já logo cedo, assim, acho que ainda era criança, e ficou tratando até os 19 anos esse paciente, eu acho, salvo engano, e não respondia a corticoide, e tinha uma GESF perilar, e o quadro era de síndrome nefrótica. Não sei se a Alice lembra desse caso. Acho que o Everton que coordenou até essa apresentação. Então, está muito bem lembrado, Débora. Elisa, nós que agradecemos o esforço aí, passou, como eu disse no início, passou o teu plantão. Eu acho, se ninguém tiver mais nenhum comentário, a gente encerra, e eu já estou vendo o caso aqui para a próxima terça-feira, e a gente confirma lá no grupo, tá certo? Lembrando que no final do mês nós vamos ter uma aula do Gustavo Lúcio, que é daí do Espírito Santo, né? E que vai falar sobre biópsia renal, tá? A visão do nefrologista. Então, bom almoço para todos e bom resto de semana. Até, tchau. Tchau, gente, tchau. Até mais. Mais, gente.